Agora nós vamos falar sobre o gênero textual reportagem. Então, nós vamos ler a reportagem que estava lá na capa do jornal do Joca, que fala sobre a produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Vamos voltar lá para ver? Olha aqui, ó. Produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Aqui está falando a capa de jornal. Aqui é o nome da matéria. Então, nós vamos ler agora a reportagem. Mas antes de lermos a reportagem, nós vamos entender o que vem a ser esse gênero textual chamado reportagem. Olha lá, reportagem é um gênero textual não literário, ou seja, por que ele é não literário? Porque ele não tem personagem principal, personagem secundário, tempo, espaço, conflito, solução, aqueles elementos da narrativa. Ele é um texto informativo que vai focar em algo que está sendo estudado, investigado e colocado para as pessoas lerem. Não tem assim uma opinião do autor, não tem sentimento. É isso que faz com que ele não seja literário. Ele é considerado um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. Então, olha lá, o repórter, ele é a pessoa que está incumbida a apresentar a reportagem, ou seja, ele que vai atrás da reportagem vai mostrar o que está realmente falando sobre ela. Então, vamos lá ler o texto 1, que é: a produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Vamos ler lá? A terra produz alimentos suficientes para todos os habitantes, apontou um estudo realizado pela Universidade de Minnesota em parceria com a Universidade McGill. A pesquisa mostrou que, com a produção atual, daria para alimentar 10 milhões de pessoas, sendo que a população do planeta é de apenas 7 bilhões. Apesar de haver comida suficiente para todos, mais de 795 milhões de indivíduos passam fome ao redor do mundo, de acordo com o World Food Programme. Os 6 fatores que mais contribuem para esse cenário são pobreza, falta de investimento na agricultura, problemas climáticos, guerras, aumento dos preços dos alimentos e o desperdício. Ao todo, estima-se que 1/3 da comida produzida para consumo humano seja desperdiçada todos os anos. Em outras palavras, isso significa que 1,3 bilhões de toneladas vai para o lixo. No Brasil, 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano. Com essa quantidade, mais de 19 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas. Esse texto aqui está disponível lá nesse link que está aqui. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá ver. Que foi visto no dia 20 de julho de 2020. Então, agora nós vamos fazer uma interpretação sobre este texto. Olha lá na número 1. Escreva a que dados se refere esse número, ou seja, o que está falando, que está mencionando 7 bilhões, tá? Então, nós vamos falar a quem se refere. Quando a gente fala a quem se refere, é o que
que está contando sobre esses 7 bilhões? Vamos lá ler lá no texto de novo? Produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. A terra produz alimento suficiente para todos os habitantes, apontou um estudo realizado pela Universidade de Minnesota em parceria com a Universidade McGill. A pesquisa mostrou que, com a produção atual, daria para alimentar 10 bilhões de pessoas, sendo que a população do planeta é de apenas 7 bilhões. Olha aqui os 7 bilhões. O que está se referindo os 7 bilhões? A população do planeta. Então, a quem se refere esses 7 bilhões? Então, nós vamos escrever lá. A população deixa eu pôr um pouquinho. Do planeta. Ponto. A letra B. A quem se refere os 795 milhões? Vamos lá continuar nossa leitura? Apesar de haver comida suficiente para todos, mais de 795 milhões, olha lá o número, de indivíduos passam fome ao redor do mundo. Então, esse número 795 milhões está falando que são os indivíduos que passam fome ao redor do mundo. Então, vamos lá. Indivíduos que passam fome ao redor do mundo. Deixa eu arrumar isso aqui. Isso. Agora, nós vamos ler na letra B. 1,3 bilhões. Então, vamos continuar a nossa leitura para ver a quem se refere esse número. De acordo com a World Food Program, os 6 fatores que mais contribuem para esse cenário são pobreza, falta de investimento na agricultura, problemas climáticos, guerras, aumento dos preços dos alimentos e o desperdício. Ao todo, estima-se que 1/3 da comida produzida para consumo humano seja desperdiçada todos os anos. Em outras palavras, isso significa que 1,3 bilhões de toneladas vai para a lata de lixo. Então, 1,3 bilhões vai para a lata de lixo. O que vai para a lata de lixo? É a comida produzida para consumo humano. Então, tudo isso aqui está falando o quê? Então, é comida produzida deixa eu melhorar aqui. Para consumo humano que vão para as latas de lixo. Certo? Olha lá. A número 2, assinale as informações que estão de acordo com a reportagem. Então, tem que estar na reportagem, olha lá. A produção de alimentos poderia atender a todos? Está falando? Não, está falando que é suficiente, mas ainda há fome. Não há comida suficiente para todas as pessoas? Há comida, está falando que é suficiente. A fome não tem nada a ver com a comida que vai para o lixo? Muitas pessoas poderiam se alimentar com alimentos que são desperdiçados. E isso, então, muitas pessoas que poderiam se alimentar com alimento que é desperdiçado. Vamos lá para o número 3.
A finalidade desta reportagem é, ou seja, para que serve esta reportagem? Letra A. Informar ao leitor sobre a produção de arroz? Não, mas ela está informando? Ela está informando, só que ela não está falando sobre a produção de arroz. Explicar ao leitor como se produz alimentos? Essa reportagem, ela explica, mas ela não fala sobre como se produz alimento. Letra C. Informar ao leitor sobre o desperdício de alimentos. E isso está informando? Tá, porque é uma reportagem. Está falando sobre desperdício? Está informando sobre o desperdício. Exemplificar a produção de alimentos? Está exemplificando, mas só que não é a produção de alimentos. Está exemplificando outras sobre como a produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Então, no caso aqui, é a alternativa C. A número 4. De acordo com a reportagem, é correto afirmar que 1/3 da comida produzida vai para... Letra A. Vai para o supermercado? Não. Vai para o lixo? Sim. Vai para a feira? Não. Vai para a quitanda? Também não. Número 5. No trecho, no Brasil, 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano. A palavra em destaque é olha lá, o Brasil. Letra A, substantivo comum, masculino, trissílaba. É masculino? É, porque está terminado com o. É comum? Não, é um substantivo próprio, porque é o nome de um país. Então, nós vamos ter que ver onde que está o substantivo próprio. É trissílaba? Não, vamos separar a palavrinha Brasil, ó. Brasil, tem 2 sílabas, então é dissílaba. É um adjetivo? Não. Singular? Tá no singular, claro, não está no plural. É dissílaba? Sim. É feminino? Não, porque termina com o. Letra C. É um substantivo próprio? Sim. É masculino? Sim, porque olha lá, termina com a preposição. É um singular? Sim, então é a letra C. É um artigo definido? Não. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Está no singular? Sim. É trissílaba? Não, só tem 2 sílabas, então aqui a correta é a letra C. E a número 6 é encontrar 5 causas que contribuem para a fome do planeta. Quais são essas 5 causas? Olha lá. Nós temos aqui, ó, o preço alto dos alimentos. Nós temos aqui o desperdício. O que mais que nós temos? Aqui nós temos o clima. Nós temos as guerras. O que mais que nós temos aqui? A pobreza. Aí eu quero que vocês pintam bem bonitinho para ficar bem legal a nossa atividade, tá?